Sabino. Pega leve, Mateus. Sabino, você não sabe o que é uma crônica. Só pega leve, Mateus. Tá bom, mas você... É a terceira vez que eu tô só anotando aqui. Tá, pega tá leve, bom, por favor. tá bom. Mas olha só, você usar de ad hominem, o negócio vai mudar. Sabino, você pode me ensinar muita assim coisa. Como você foi eu educado. também posso te ensinar. Eu não estou aqui pra te ensinar, eu estou aqui pra debater. Ok. Eu não estou aqui pra ensinar ninguém. Ok. Aí vem aqui pra debater um assunto. Qual assunto que nós vamos debater? A Bíblia é confiável? Tá, vamos cada um debate falar é argumento, vez, não é tá? pessoa. Ô, Mateus, Olha tá só. na sua Não vez. use de ad hominem. Vou estar na sua vez. A crônica, mas eu gente. vou pegar pesado aqui, viu, Sérgio? A crônica. Eu tô te A avisando, crônica. Não, tudo bem. É a Você terceira pode... vez que você vem com ad hominem. Não, olha só. Eu Você tô lhe pode respeitando, fazer mas o que eu tô você sendo quiser. educado. E eu tô sendo educado com você. Não está sendo educado, não. Com Você está você, toda hora me peraí, afinetando pode me aqui. ensinar. Toda hora você está me afinetando, Vem pra chamando mim disso e aqui. daquilo. Vem pra mim aqui. Vamos Menos, lá. hein? Olha só. Eu tô vendo pra debater Vocês de boa. acham que a gente continua ou termina aqui? Se ele continuar no padrão assim, da educação, beleza. Porque assim, Mas toda hora me afinetar, vai ficar difícil. Se baixar o nível, Tá baixando. quem me conhece, Depois não reclama quando eu baixar. não tô nem aí pra, Isso pra mim. views e essas coisas, entendeu? Tá. A questão é o seguinte, a gente pode continuar mais um pouco aqui Pode. Realmente, de forma equivocada, o professor Matheus Rangel, novamente, gente, dentre os pais das igrejas, ele afirmar, categorizar e peremptoriar, como você está fazendo aqui agora, que já existiu o cano ideal e que Eusébio fez uso do cano de Irineu. Eusébio escreve isso em sua obra, que ele dependeu do cano de Irineu. Está escrito isso na obra de Eusébio, Matheus Rangel? Tá escrito que Na obra de Eusébio, aonde? Tá, Qual página? Vai. tá escrito que Eusébio, ele usou o Regula Fide Não. e o Regula Veritatis. Tá, qual obra de Eusébio? Certo. Cesareia. História Eclesiástica, qual obra de Eusébio? Não, ele não... Novamente, vai lá. Ele tem aqui, ó. Ou Ele seja, tem nessa obra aqui. agora eu vou terminar. Deixa eu Esse livro, ele pode ser um católico, pode ser padre, pode ser o que for. Igual o Rodrigo Silva, peca num princípio. A análise que eu estou fazendo do Papiro de Pulver de Allan Gardner, a mesma obra que o Rodrigo Silva cita. Sabe o que o Rodrigo Silva fez, senhores? Vai no meu canal para vocês verem. Ele deturpou a obra de Gardner para colocar aquilo que ele queria para endossar crença e fé. É a mesma coisa esse padre. É a mesma coisa o linguajar desse padre. Você quer que eu então não cite a importa, obra? só um minutinho só. Vai. Então não importa se o camarada tem PhD 10, 50, 500 PhDs. Eu quero saber da honestidade. Perfeito. Qual obra de Eusébio de Cesareia está falando a respeito disso? História eclesiástica. Que ele tá bom? dependeu do cano de Irineu. É isso que vai estar escrito? Livro 3, capítulo 25, página 267 a 272. Vai escrito. Tá dizendo que ele se influenciou aqui pelos padres que vieram anteriores a ele, inclusive os primeiros cânones, nesse caso as primeiras listas canônicas. E aí vai dizer também que a principal influência dele aqui foi o concílio que participou Atanásio, né, depois, e também pegando ali os bispos de Alexandria e tudo mais. Então vai colocar aqui, ó. E ele fala, inclusive, da influência de Flávio Joséfo também. Ele Flávio Joséfo com cânon? Eusébio traga o testemunho de Flávio Joséfo acerca dos 22 livros da tradição judaica hebraica. Está falando já de Antigo Testamento. Que é diferente da tradição grega da LXX. Da E aí ele coloca isso, aí ele coloca aqui, entendeu? Então, quando ele vai colocando, ele coloca nessa obra dele a influência anterior que ele teve das pessoas. Não, influência, mas estou falando se ele está falando da lista, como você apresentou aqui. Ele fala de influência ou uma lista? Eu te perguntei, foi da lista, não de influência. Nas atas do concílio que ele traz aqui... Qual concílio? Do concílio que ele participou. Qual concílio? Foi o e de que ano foi esse concílio, por favor? Deixa eu ver aqui, eu acho que foi o de Nicéia. Não, tem que ser o de Nicéia, pela idade. Não. O que o padre está colocando. Porque o cânon não foi feito no concílio de Nicéia. Foi no concílio de Laodiceia, em 363 depois de Cristo. Concílio de Nicéia. O concílio de Mas Nicéia ele não... tá referenciando Eusébio o de Nicéia, participou do porque concílio de antes... Nicéia. O concílio de Nicéia não foi para discutir cânon. Já começa por aí. É verdade. Não Mas foi. é que ele está dizendo que ele participou daquele cânon. Não, ele está falando do padre aí. daquele concílio anterior. Bom, deixa eu voltar aqui, que era o momento da minha fala. Tá, ele colocou aqui, que foi realmente Tá, depois concílio eu vou de ler Nicéia. essa história eclesiástica 3:25, tá? Se vai falar que Eusébio, ele verificou Influenciou. o cano formado por Irineu. Novamente, os pais das igrejas, até a formação do cano, gente, até a formação do cano, Clemente de Alexandria citou vários livros considerados apócrifos, que foi rejeitado por Eusébio antes da formalização do cano. Tertuliano, outro pai da igreja, também citou vários livros considerados apócrifos e pseudepígrafos, rejeitado por Eusébio. Orígenes, outro pai da igreja, também citou vários livros apócrifos e chamando de divinamente inspirado. Divinamente inspirado, o pastor de Hermas, em seu comentário aos Romanos 10:31. Até vai citar o livro de Tobias, Orígenes e o Evangelho dos Hebreus, rejeitado também por Eusébio. Irineu, que o professor Matheus Rangel apresentou, citou Baruque como profecia inspirada, gente. Inspirada sobre Jerusalém e o pastor de Hermas como escritura. Aí chega Eusébio e desclassifica tudo isso. E para você saber a que ponto chegou,
Vocês sabiam que várias passagens do Novo Testamento citam o livro de Enoque? Não está na sua Bíblia, mas cita. Exemplo, Mateus 19, 28, quando vai tratar a respeito do Filho do Homem que se assentará no trono da sua glória, é a citação no sentido literal de 1 Enoque 62, 5, que diz, quando o Filho do Homem sentar no trono da sua glória. Sabe quando você chega em Mateus 19, 28, que vai falar, Mateus 25, 31, que é o julgamento do Filho do Homem, Enoque 69, 27. E ele se assentou no trono da glória e todo o julgamento foi dado ao Filho do Homem. Sabe Apocalipse 20, 13 que diz, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia? Vem de Enoque 51, 1 que diz, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Ou seja, isso você não enxerga na sua Bíblia, né? E a Bíblia é confiável? Vamos aceitar que é, mas confia no livro de Enoque então? A igreja etíope tem um livro de Enoque, a Septuaginta tem um livro de Enoque. Sim. Então podemos dizer que Jesus aceitou o livro de Enoque, Mateus Angel? Não. Não? Não, porque Lucas 24, 44 diz que o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito na lei, nos Salmos e nos profetas. Ele está referindo-se à divisão da Bíblia hebraica. Só que a divisão da Bíblia hebraica, o cano que você está falando, não vai ter depois de Cristo, no concílio de Yavne, por Juana Manzakai? Jesus estava nesse período? Primeiro que esse concílio aí, você sabe que é muito suspeito de ter nem existido, né? A não ser que você prove a respeito disso, né? Não, calma aí, quem está falando é você que tem que provar. Não, a carta que diz o Hanan isso. Ben Zakkai disse isso no concílio de Yavne. Agora, se você analisar direitinho, a Septuaginta, ela pegou o texto e ela acrescentou mais 15. Em que é o período que isso aconteceu? 285 a.C. Antes de Cristo. É. Aí você falou que Jesus fez uso da Septuaginta, não foi? Fez. Então Jesus aceitou o livro de Enoque? Não, porque não? ele fez. Não, ele falou, olha só. Onde ele fez o livro de Enoque? Onde ele citou o livro de Enoque? Onde ele citou o livro de Enoque? Não, você não entendeu meu raciocínio. Se Jesus fez citação da Septuaginta, o livro de Enoque não fazia parte da Septuaginta? Aí ele tem que citar o livro de Enoque. Não, tem os jubileus, tinha outros livros também. E aí a minha pergunta é essa. Não, a inspiração sobre o Filho do Homem, ela estava na Bíblia hebraica. Tanto e é que onde ele vem usa a história do Filho de do Homem? forma tripartida. Inclusive, nem Flávio Josefo aceita a Septuaginta, entre outros. Mas né? Jesus aceitou. Não, Jesus não aceitou. Mas você mesmo falou que Jesus lia na sinagoga Septuaginta? Não, eu acho que você está... Ou você não afirmou isso? Não, eu afirmei que ele lia. Então, e a Septuaginta? Porque era o material... Ô Sabino, você lê esse livro aqui, você concorda com ele? Novamente, responde a minha pergunta, por favor, não sai pela tangente, por gentileza. Não, tô saindo não. Peraí, deixa eu entender a lógica dele. Qual que não, porque o Mateus Angel defende que Jesus lia a Septuaginta. E na Septuaginta nós temos os livros considerados apócrifos e pseudepígrafos. No primeiro debate. Então, é isso que eu estou dizendo. Logo, então Jesus aceitava o livro de Enoque. Se Jesus aceitava o livro de Enoque, que faz parte da Septuaginta, por que foi negado depois? É isso? Então, peraí. O argumento do Sabino é o seguinte. Jesus usava a Septuaginta, todo mundo sabe. Você também sabe, né? Ele usava a Septuaginta, né? A citação de Jesus, muitas vezes, vem da Septuaginta e não dos textos mais antigos. Não poderia ser da Septuaginta, é outro problema. Nós estamos dependendo que os escritores estão escrevendo, fazendo uso da Septuaginta. Já o dito de Jesus, outros 500. Não dá, por conta do Salmo 22. O Salmo 22 que Jesus cita na cruz é o da Septuaginta. Aí você tá não o do texto Aí tem muita diferença, hebraico. César, assim, ó. César, você falar que ali é um dito de Jesus é uma outra história. Ali você tem o que o escritor está colocando. A composição, ele faz uso da Septuaginta. Não que Jesus fez uso da Septuaginta. O jeito que Jesus cita o Salmo 22, se você fazer a crítica textual é uma coisa. Isso. Então, o jeito que ele fala lá é o jeito que está na Septuaginta e não o jeito que está no texto. Mas não que Jesus leu, é a composição por parte do escritor. É isso que eu quero diferenciar. É diferente. Até o negócio muda. Vamos entender até onde a gente vai. Então ali ele citou. Ok. Mas o fato de ele citar, na sua opinião, significa que ele valida tudo que está escrito, é isso? Não estou dizendo a respeito de validação. Não é isso. O argumento do Mateus a gente está falando do que é o original. Olha só o problema que entrou agora. O original é um texto grego ou é um texto hebraico? O que é o original? Do Antigo Testamento. Você acabou de falar de diferença agora. Do Antigo Testamento ou do Novo? Não. Eu estou falando o que é o original. Vamos falar do Antigo e do Novo. Vamos falar do Antigo. O que é o original do Antigo Testamento? Você acabou de colocar, César. Mas ali Jesus leu o grego. Eu pergunto. O original. É hebraico, aramaico ou é grego? O que é o original? Hebraico e aramaico. Hebraico. A Septuaginta é o quê? Uma tradução. Uma tradução. Logo pergunto. A tradução original, senhores? Não, a tradução não é original. Obrigado. Então, se Jesus fazia uso da Septuaginta, por que então, Mateus, Jesus não fez uso do original hebraico? Porque ele não fez o uso de nenhum apócrifo da Septuaginta. Isso você não está entendendo. Ele fez o uso da Septuaginta. Você está afirmando que Jesus não fez uso nenhum? Não fez. Não fez. Ele está fazendo o quê? Você lembra de algum? Acabei de ler aqui. Mateus 19, 28. O Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. 1 de Enoque 62:5 está escrito. Quando o Filho do Homem sentar no trono da sua glória. Isso não é apócrifo, não é Enoque? Não, mas aí isso daí tem que ter citado ali. Tá aqui?
A referência? Não. Tá na obra de Enoque? Novamente. Aí tá vendo? Eu tô lendo o capítulo e versículo de Enoque e não quer aceitar. Não, olha só. Olha, vou continuar. Mateus 9:28, Jesus promete que os 12 assentariam sobre 12 tronos, não foi isso? Promete. Ok, né? Enoque 108:12. Eu assentarei cada um no seu trono. Nossa! Mateus 25:31. E quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da glória. Quem? O Filho do Homem. O único livro que retrata julgamento do Filho do Homem e tantas outras coisas é apenas o livro de 1º de Enoque. Tá. Não é livro de Daniel, é Enoque. Tá, mas olha só, esse é o problema. Sabino tá pegando os textos e aí a gente tem que fazer uma verificação, assim como ele vai ter que trabalhar depois do debate, como ele trabalhou depois do outro também, eu também vou ter que fazer um trabalho, vou ter que verificar a procedência disso. Porque 1º Enoque foi escrito em que língua? Oi? 1º Enoque foi escrito em que língua? Grego. Grego? Foi eslávico, não? Grego. E 2º Enoque? 2º Enoque é o 2º século. O primeiro que foi escrito antes do 1º século. Ok. 2º Enoque já é o 3º de Enoque, aí já é outro patamar. Tá, beleza. Eu estou me referindo ao 1º de Enoque que foi escrito antes de Cristo. O que a gente vai ter que fazer? Estou me referindo a isso. Se tem uma obra confiável que fala sobre o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, é a obra que tem exatamente esse título, né? O uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, de D.A. Carson e Guy Campbell. Ele trabalha o seguinte: como é que se faz a verificação de uma fonte que inspirou outra? Você tem que verificar os sintagmas, você tem que verificar as palavras, se foi uma citação direta ou indireta, e aí você vai chegar, depois de verificar essas 3 coisas, à conclusão. Isso foi uma citação de fato daquela fonte lá, ou foi de repente uma inspiração, ele lembrou daquilo? Mas ainda assim, ainda que a Bíblia contenha literatura externa, que seja usada por Jesus, por Paulo e por outros, todos eles não influenciam nada na confiabilidade da Bíblia. Tá, porque, não influencia. Porque o Concílio de Chicago, por exemplo, o Ciclo de Chicago, ele reconhece no seu artigo 18 que as obras literárias e o universo literário que os autores estavam imbuídos, eles não foram extintos da mente deles ou apagados, mas que Cristo, Deus, escolheu exatamente o período helenista para poder produzir essas obras. E que nós não podemos tirar. Sabino, eu acho que só uma pessoa muito leiga em crítica textual vai negar que eles estavam num contexto em que eles não liam só os livros da Bíblia. Eles liam outros livros. Eles estavam diante de outras culturas. Isso eu concordo. Entendeu? A única coisa que eu não concordo com você colocar que a Septuaginta é original. É uma tradução. Mas eu não coloquei que é original, Sabino. Eu coloquei que esse era o texto disponível nas sinagogas. Vou repetir novamente. A primeira discussão foi o quê? Que ele puxou original. Mas eu não falei que a Septuaginta é original. Não, você não deixou terminar meu raciocínio. Você fez o levantamento que a gente está discutindo até agora aqui, o original, entramos um pouquinho no cânon, ok? Uhum. Ok. Por que a Bíblia não é confiável? Porque qual foi a que eu coloquei? Você falou 7. Porque os seus autores não fizeram uso do original. Os autores fizeram uso do quê? De uma tradução que a Septuaginta, 80% ou 90% das referências que os evangelhos fazem do Antigo Testamento, como o César colocou, vem da Septuaginta. Sim. Então, se ele se preocupasse, conforme você se preocupa, e a sua declaração de Chicago se preocupa com os autógrafos, com os originais, se nem os próprios escritores se preocuparem, muito menos Jesus, fizeram uso de uma tradução e não de um original, Mateus Angel. Isso que eu levantei. Veja bem, o assunto aqui é muito técnico. E a maioria das pessoas que está acompanhando não tem familiaridade com esse tema. É verdade, a Septuaginta é uma tradução, não é texto original. O argumento do Fábio é um bom argumento. Ele está dizendo o seguinte, eu não lembro que número que era o argumento, mas como é que falou o seu argumento? Que os próprios autores não fizeram uso do original. Original seria o hebraico. Uso do original. É assim, mais de 99% talvez do pessoal que das pessoas que leem a Bíblia não o fazem no texto original. Veja bem, eu sei hebraico. Eu não leio a Bíblia para mim no hebraico. Eu leio em português. Você sabe hebraico, não sabe? Sim, mas você lê a Bíblia como? Em português. Português. Você sabe grego e hebraico. Você lê como? Em português. Isso é um fato. Sempre foi assim. A gente lê na tradução que é mais familiar a gente. Isso não faz com que eu ache que aquele texto que eu estou lendo do João Ferreira de Almeida, ele é infalível. Porque ele é falível. Porque é uma tradução. Como é que diz o provérbio italiano lá? Tradutore, traidore. Todo tradutor é um... Parafraseamento, é um traidor. Tira a originalidade. Agora, isso não significa, Sabino, que o fato de usar uma tradução, que é o que nós fazemos,
que o que o primeiro século fazia, o que é o texto mais disponível para eles, e isso não faz com que eles deixem de acreditar que é palavra de Deus, correto? Aí você colocou um ato de crença. Eu estou falando de credibilidade e originalidade, César, é diferente. Então, mas quando você lê um texto, você vai ler a Ilíada de Homero, foi escrito em grego. Você vai ler em português. Sim. Mas você vai ler o que aconteceu. Vai ter diferença? Vai. Vai ter diferença. Vai, então. Aí, se você quiser dirimir essa diferença, tem que fazer o quê? Ir para o original. Então, o fato de que Jesus e os apóstolos usavam a Septuaginta não desmerece, na minha opinião. Aí você fala assim, não, mas tudo bem, pode não desmerecer, mas é só uma questão de crença. Pode ser, mas não desmerece o fato de que eles entendem que eles estão lendo a palavra de Deus, ou pelo menos uma tradução dela. Não, aí e ainda tem mais, problema. aí mostra... Mas sabe onde está o problema disso tudo? O que acontece, gente? Quando você vai pegar Antigo Testamento, tá? Emmanuel Tove, Adrian Shaker, até o Edson de Faria Francisco, em suas obras, você vai ver que o que dá origem ao texto massorético, o texto hebraico que dá origem ao texto massorético, não é o mesmo texto hebraico que deu origem à Septuaginta, e não é o mesmo texto hebraico que deu origem ao Pentateuco samaritano. Você tem diversificações de fonte. Então, como que você vai falar de original? É o mesmo evento que acontece com o Novo Testamento, que tem texto bizantino, que tem é isso mesmo, é a mesma coisa. Então, nós temos aí a tradução... Não é um autógrafo. Olha que nós estamos falando uma Septuaginta, gente, não é a Septuaginta lá de trás, tá? Lá de 284 a.C., tá bom? Nós estamos falando de outros problemas que surgiram, como as recensões de Áquila, Símaco e Teodócio, até chegar na Hexápla de Orígenes. E aí hoje você tem a Septuaginta de Alfred Ralph. Então, é outra vertente aí, tá? Mas a discussão é a questão da originalidade. Então, se os próprios autores não fizeram, como que eu posso confiar? Outro patamar, por que eu não confio na Bíblia? Porque a Bíblia foi adulterada. Isso nós temos esse problema inserido até mesmo no Antigo Testamento. Como você consegue resolver isso, Mateus Angel? Vamos lá, deixa eu responder primeiro o que você falou, porque Sabino botou um argumento bom. Acho que é o melhor argumento que ele falou até agora. Que, de fato, o Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, eles se basearam na Septuaginta, e a Septuaginta é uma tradução. Só que aí tem um detalhe, Sabino. Nenhum estudante que fala da inerrância bíblica, por exemplo, ele nega isso. Entendeu? Só que isso não influencia exatamente a Bíblia a ter erro. Porque o conceito de erro, você estudou o livro. Eu pressuponho que você saiba o conceito de erro dentro do Concílio de Chicago. O senhor sabe o conceito de erro? Vamos lá. Para eles. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você faz esse levantamento e você aceita que a Septuaginta é uma tradução. Sim. Aí você diz que não contém erro. Ok. Pega o texto massorético, pega o Pentateuco samaritano, pega a Septuaginta e compara a mesma passagem. Pergunta, é perfeita? Não, eu faço isso a cada 15 dias. É perfeita? Não. Do Egito chamei meu filho. Em hebraico está dizendo o quê? A Septuaginta diz o quê e o hebraico diz o quê? Quando você pega o livro de Hebreus, um corpo me preparaste, é o que diz a Septuaginta. O texto hebraico diz o quê? Ouvidos me abristes. Eu pergunto, tem diferença? Então, esse é o detalhe. Não tem? Eu vou colocar aqui depois para você. Tem. Para você entender o que é erro, o que é essas diferenças, você precisa fazer isso pelo menos dentro do que a gente crê como inerrância. Porque senão a gente vai debater duas coisas. Eu não lido com crença. Não, calma aí. Não é possível. Você lida com crenças. Você não está lidando com crenças do jeito que as pessoas lidam. Eu estou falando aqui de uma obra que você leu. Você está dizendo que leu essa obra. Fez aí um material de 600 páginas. Tá tudo aqui. Talvez você... Só que eu não poderia pegar 600 páginas daqui hoje. Não, claro. Eu propus debater apenas isso, mas... Pelo jeito que você trabalhou nessa obra, você estudou ela mais do que eu. E aí, o mínimo, o básico, num livro de inerrância, é saber como ele define o que é erro. Não, então, o problema é que define erro tudo com questão de crença e fé. Sabe o que ele coloca? Que a Bíblia, sabe por que a Bíblia é inerrante para a declaração de Chicago? Porque Deus e o Espírito Santo supervisionou o que cada um escreveu. Está escrito isso na sua obra de inerrância, pelo amor de Deus. Não, isso foi o que saltou à sua vista. Não. É isso aqui, é a sua declaração de Chicago. Que Deus, se Deus supervisionou aquilo que cada um escreveu, professor Mateus Angel. Então, por que, segundo Samuel 24:1, com 1 Crônicas 21:1, eu pergunto, quem citou Davi? Foi Deus ou foi Satanás? Essa é mole. Vai lá. Tem outra não? Que essa é fácil. Não, só quero que você responda para o seu público. O que faz uma crônica ser uma crônica? Aqui é uma revisão que ele está fazendo. Responda. O que nós temos aqui? O que faz uma crônica? O que nós temos aqui? O que faz uma harmonização. Uma crônica responde a pergunta. Ser uma crônica. Não venha com outra pergunta. Responde a minha pergunta. Sabino, vamos lá. Eu dei aula para o ensino médio. Estou falando de ensino médio, ensino fundamental, tá? Eu só quero que você me explique. Não, beleza. Eu estou falando de coisas aqui que qualquer pessoa aí, se tiver uma criança de 15 anos que está estudando agora, 13 anos, vai saber o que é uma crônica, tá? Um abraço aí para os meus ex-alunos aí. O que acontece? Uma crônica, ela tem que
fazer uma crítica às versões anteriores. Crítica ou adulterar? Crítica. Isso não é criticar, é adulterar. Calma. Deixa eu te ensinar. O que acontece? Em Samuel, você tem o seguinte... Mateus, pega leve, Mateus. Sabino. Pega leve, Mateus. Sabino, você não sabe o que é uma crônica. Só pega leve, Mateus. Tá bom, mas você... É a terceira vez que eu tô só anotando aqui. Tá, pega tá leve, bom, por favor. tá bom. Mas olha só, você usar de homem, o negócio vai mudar. Sabino, você pode me ensinar muita assim coisa. Assim como você foi educado. Eu também posso te ensinar. Eu não estou aqui para te ensinar. Estou aqui para debater. Ok. Eu não estou aqui para ensinar ninguém. Ok. Aí vem aqui para debater um assunto. Qual assunto que nós vamos debater? A Bíblia é confiável? Tá, vamos então, debate é argumento, não é pessoa. Ô, Mateus, olha só. Não use de ad hominem. Vou estar na sua vez. A crônica, gente... Vou pegar pesado aqui, a crônica... Não, tudo bem. É a terceira vez que você vem com ad hominem. Não, olha só, você pode fazer o que você quiser. E eu estou sendo educado com você. Não está sendo educado, não. Você está toda hora me afinetando aqui. Toda hora você está me afinetando, chamando disso e daquilo. Vem pra mim aqui. Menos, hein? Olha só. Eu tô vendo Vocês acham que a gente continua ou termina aqui? Se ele continuar no padrão da educação, beleza. Porque assim, toda hora me afinetar, vai ficar difícil. Se baixar o nível... tá baixando. Quem me conhece, depois não reclamo quando baixar. Não tô nem aí pra mim. views e essas coisas, entendeu? Tá. A questão é o seguinte... A gente pode continuar mais um pouco aqui na... Pode. Então vamos lá, vamos nos respeitando. Eu fiz a pergunta e ele me Segue respondeu. vocês. Eu vou responder. Peraí, a pergunta é quem citou... Isso. Davi. Quem citou Deus ou Satanás, é isso? O censo, né? O negócio do censo. Exatamente. O que acontece? Quando você pega a redação de Samuel, ela pretende ser histórica. Samuel está escrevendo sobre a perspectiva de que Davi é um rei ungido por Deus e ele naturalmente justifica os seus atos como sendo inspirados por Deus. Samuel olha para Davi e ele vê que Davi não podia mais chegar diante de Israel, naquele público, e falar assim, olha, nós vamos vencer porque eu sou o cara, qualquer coisa eu pego uma pedra, uma funda e tombo o gigante do exército inimigo. Davi precisava fazer a contagem do censo porque o próprio exército que ele começou com 400 homens, agora tem 180 mil. Esses 180 mil vão representar a força nacional. Então, Samuel está escrevendo um texto histórico, a redação, a silhueta do texto, o gênero do texto, ele é histórico-narrativo. Já quando chega em Crônicas, o próprio nome é sugestivo. Ele precisa criticar o que foi feito na história. É por isso que Crônicas vai romper várias vezes, Sabino, com outras redações históricas que você tem em Samuel e em Reis também. Aí ele vai colocar a opinião do cronista. A opinião do cronista é uma coisa que tem que marcar e ela não visa refutar ou contradizer, ela visa apenas apresentar uma outra versão. E na versão do cronista, ele coloca logo no início que foi Satanás que inspirou, porque ele não está considerando Davi como rei nacional. Ele está considerando Davi como uma pessoa que tinha um brio, uma coragem, era um soldado, e agora na posição de rei é como se ele estivesse se acovardando. E aí ele bota que Davi vai contar o censo como se fosse uma espécie de medo, isso é verificado nos versículos posteriores. Então, o fato de... O que é uma crônica? Quando alguém vai escrever uma crônica, ela tem uma silhueta para respeitar. Então, como que se interpreta isso? Conhecendo um pouquinho de gênero literário. Vamos responder a pergunta? Não. Vou explicar uma coisa para vocês, gente. O cronista é aquele que critica, mas ele não criticou. Simplesmente ele mudou o sujeito responsável pelo ato. Mudança, adulteração. É isso que ele fez. Aí eu pergunto, qual que é o original agora? Qual é a passagem original? A passagem original é 2 Samuel 24:1, que é Deus quem incita Davi, ou é Satanás? Então, beleza. Aí você está confiando numa Bíblia o quê? Que o cronista, segundo o professor Mateus Rangel, ele não criticou, ele adulterou. Sabe por quê? A harmonização. Porque os copistas não permitiam que nada que fosse ofensivo para Deus fosse colocado conforme está em 2 Samuel 24:1. Deus incitando alguém. Aí o que os cronistas fizeram? Não, tira a palavra a Deus, isso nós chamamos de tikkun sofirim, correção dos escribas. Tira Deus e coloca quem? Satanás. Coloca essa figura. Assim como Moisés. Eles não aceitavam nada que fosse pejorativo à pessoa de Moisés. Então fizeram o quê? Adulteraram. Quem explica isso não sou não. Emmanuel Tove, os grandes críticos textuais do Antigo Testamento, Edson de Faria Francisco, no seu Manual da Bíblia Hebraica, Adrian Shaker e tantos outros grandes exegetas do Antigo Testamento. Logo, entendo Mateus que veio aqui para defender a confiabilidade e inerrância. É o papel dele defender. Sim, só que usar do elemento qual ele usou aqui agora, do que é uma crônica, e ele não respondeu. Não, é porque o autor quis criticar. Isso não é uma crítica, Mateus Angel. Isso é uma adulteração. E para piorar, onde nós temos adulterações em tantos outros livros. Exemplo, 1 Samuel 17:50, com 2 Samuel 21:19 e 1 Crônicas 25,
Agora eu lhe pergunto, professor Matheus Rangel. Quem foi que matou Golias? Só um minuto. Você já fez uma pergunta, eu respondi, você fez a réplica. Não seria eu agora? É que eu estou no mesmo raciocínio ainda, de adulteração. Aí vai fazer outra pergunta no mesmo raciocínio. Então, quer voltar lá para a crônica? Pode voltar. Não, é porque